Bom, gente, nessa aula eu queria resumir três coisas de uma vez. Eu queria resumir o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Ajudar vocês a revisar esses três momentos, esses três estilos, todos de uma vez. Tem um porquê isso? Tem um porquê. Primeiro, pela questão do marco inicial de cada um. Quando você analisa, você vê que praticamente foram ao mesmo tempo. No ano de 1881, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura-se o realismo, né? O realismo no Brasil. Lembrando que o Brasil, embora seguisse a Europa e tal, as coisas no Brasil não chegavam ao mesmo tempo, elas chegavam com um pouquinho de atraso. O naturalismo também foi inaugurado no Brasil em 1881 com o livro O Mulato, de Aloysio Azevedo. E em 82, em 1882, inaugurou-se também o parnasianismo com o livro Fanfarras, do escritor Teófilo Dias. Então dá para sentir, dá para perceber que tudo aconteceu ao mesmo tempo. E lembrando que isso era deixar o romantismo para trás, eles se opunham ao romantismo. O que o romantismo criou, de certa forma, aquela aura de liberdade, trouxe, né, a revolução industrial do romantismo, aquela coisa da individualidade, das revoluções, de novos pensamentos, o burguês. Tudo isso trouxe progresso científico e tecnológico para a humanidade. A igreja, de certa forma, ela perdeu um pouco do poder, porque já que o romantismo exaltou o burguês começou a se impor enquanto poder, a igreja acabou, claro, perdendo um pouco do seu espaço. As metrópoles começaram a surgir, porque já que houve industrialização, tinham fábricas para trabalhar, as pessoas começaram a deixar as fazendas e querer todas aglomerar nos pontos onde tinham essas fábricas. E aí nós tivemos o surgimento das metrópoles. Lutas do proletário, porque no primeiro momento da Revolução Industrial, as pessoas eram muito exploradas. Trabalhavam 16 ou mais horas por dia e não recebiam nem para o seu sustento. Não tinham mais nada, não tinham educação, não tinham direito nem a lazer e etc. Então começou a luta proletária. O proletário é aquele que não era burguês. Ele não era burguês, ele não era dono das fábricas, ele não era dono das máquinas. O grande burguês, ele se tornou o dono das fábricas, o industrialista, o dono de todas as máquinas, das ferramentas de trabalho. E o proletário vendia sua força de trabalho. Então começou a luta proletária. Iniciaram-se as repúblicas. Em muitos países, foi o caso do Brasil, as monarquias caíram e tomaram seu lugar as repúblicas. E houve, claro, a abolição da escravidão, que também aconteceu mundo afora, inclusive aqui no Brasil. No Brasil também a abolição da escravidão. Esses contextos todos vão fazer criar essas três vertentes: o chamado realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Além disso, eles tiveram também influência do determinismo. Olha o tanto de filosofia, de sistemas científicos que estavam pipocando no mundo. O socialismo estava começando, aquela discussão brava do socialismo. O positivismo. O positivismo foi a base praticamente do naturalismo brasileiro. A psicanálise. A psicanálise foi muito forte. E, claro, o evolucionismo, a questão, as teorias de Darwin, as teorias da evolução, a psicanálise aí é de Freud. E o empirismo. Essas teorias, gente,
fizeram os jovens do mundo inteiro se apaixonar por elas. Tanto que a gente sabe que até hoje ainda encanta. Muita gente ainda é apaixonada pelo socialismo e etc. Começando aqui pelo realismo, nós temos a questão da psicanálise, influenciou demais o realismo. Gustave Flaubert, né, o Flaubert, ele influenciou demais o realismo brasileiro. A questão da psicologia, o romance documental, o romance era praticamente um retrato fiel da sociedade, buscaram um retrato da sociedade. ênfase ainda no individual, isso continua. Assim como começou no romantismo, continua a ênfase no individual. E o homem racional e a mulher sensual entra nesse jogo também. E claro, ao mesmo tempo, o universalismo. Tinha o individual, mas tinha o universalismo. E a mulher sensual aqui é interessante porque ela é uma resposta ao romantismo. No romantismo a mulher é um anjo, ela é idealizada. Aqui a mulher é uma mulher sensual. O mundo todo romântico era idealizado. O romântico idealizava as coisas, a pátria, idealizava o amor. Aqui a coisa já é mais psicológica, já é mais documental. O livro, por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis, ele não quer saber se Capitu traiu ou não traiu, mas ele quer trabalhar o efeito psicológico do ciúme na mente do Bentinho. E dentro do realismo nós temos os romances Dom Casmurro, que eu citei, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas e nós temos Dom Casmurro, que para mim são peças máximas e compensa qualquer ser humano ler. Machado de Assis, então, ele trabalha muita intertextualidade, porque ele cita, ele faz muitas citações nos seus textos, a metalinguagem, explicar a própria forma que ele fazia. Pessimista, sarcástico e a análise profunda, análise psicológica profunda, crítica à sociedade. E um narrador que nas suas obras ele também é autocrítico. Às vezes você está lendo lá, por exemplo, Dom Casmurro, e o próprio narrador avisa você, olha, você não gosta de tal descrição e tal. Obras muito descritivas, isso é muito importante. As obras elas tinham uma linguagem que muito descritiva mesmo, tentava explicar demais. Tem um livro, por exemplo, Os Maias, de Eça de Queiroz, que é um escritor português. Nos Maias tem quase um capítulo para descrever a mansão dos Maias, descrever os jardins, as janelas, e, de certa forma, faz uma espécie de crítica ao próprio discurso cientificista, porque tem elementos ali de sarcasmo em termos da ciência. O naturalismo, por sua vez, o homem é visto como vítimas. Né? O homem é, de certa forma, uma vítima da própria lei natural. O nome diz, naturalismo. O homem é vítima da própria lei natural. O que isso dizia? Era um pensamento positivista. O homem é um produto do meio onde ele vive. É o determinismo também, né? O determinismo do meio, da raça, do tempo. Se eu sou de determinada raça, se eu vivo em determinado meio ambiente e se eu pertenço a um determinado tempo, eu vou estar fadado a ser de determinada forma. O homem é um produto do meio onde ele vive. O homem é um produto do meio onde ele vive. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É de lá que vem. Outra frase muito legal, que é ordem e progresso. Eles acreditavam que dentro da desordem era impossível as coisas progredirem. Para ter progresso é preciso estar tudo ordenado, organizadinho. Se um país ainda não chegou no progresso é porque ainda há muita desordem. E aí o lema da nossa bandeira foi criada bem nesse momento. ênfase ao coletivo. Estudar o coletivo cientificamente, o naturalismo nos deu os famosos romances de tese. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, ele é um romance de tese. Ele quer mostrar cientificamente como nasceram as favelas brasileiras, como foi criado o primeiro cortiço, e ali é um grande laboratório. A narrativa é uma desculpa para um laboratório científico, você explicar
cientificamente, defender determinadas teses sobre alguma coisa. A mulher é vista como um bicho realmente sensual. A mulher é vista como quase como um animal. Aquelas mulheres lá, elas têm instinto, elas agem por instintos e os homens também. E há uma ênfase em personagens para mostrar como surgem os desvios de caráter. Leiam o Curtiço que vão entender. E o parnasianismo, por sua vez, foi mais forte na poesia. Características como arte pela arte, quer dizer, a poesia começou a ficar vazia, ela não tinha mais conteúdo. No romantismo, poesias com muito sentimento, com muito conteúdo. Aqui, para esvaziar, para se opor ao romantismo, para ficar diferente, acabaram entrando na arte pela arte. Poesia sem conteúdo, tinha muita forma. Voltaram a fazer soneto, estilo clássico, praticamente matematizaram a poesia. Regras rígidas. Olavo Bilac, que é o grande líder do parnasianismo, escreveu o hino da bandeira brasileira, um homem de uma inteligência absurda. Leiam textos do Olavo Bilac. Não estou dizendo que ele não é bom. Inclusive, Olavo Bilac escreveu o maior tratado de versificação, o tratado de poesia da língua portuguesa. E ele mostra como que faz a rima, como que faz isso, como que faz aquilo, como que cria o verso, como que faz para criar sílabas poéticas maravilhosas, para fazer as ligações poéticas. E aí, arte pela arte. Esvazia-se de conteúdo. Tem até um poema chamado Vaso Grego. Você escrever um poema para um vaso, para esvaziar realmente o conteúdo e a pessoa poder se maravilhar com a forma do texto. A forma era mais importante do que o conteúdo. Isso é arte pela arte. Tentar ser objetivo e universal. Você sair do individual até para fugir da questão romântica. O parnasianismo, gente, ele vai ser um marco aqui no Brasil. Tanto que a luta mesmo lá na frente dos modernos é contra o parnasianismo. O parnasianismo é tão forte, que ele, de certa forma, contamina tudo que questão da arte no Brasil. É poderosíssimo. Assim como o clássico foi muito poderoso lá atrás, aqui volta essas ideias de universalismo, de racionalismo, de tentar fazer a forma ser mais importante, descrição detalhada, descrição visual detalhadíssima, preferência por estruturas fixas, né, na poesia, como o soneto, preocupação absurda com a métrica, com a estilística, com a versificação, temas baseados na realidade, fato histórico, mas ao mesmo tempo na mitologia grega, na cultura clássica. É quase uma volta ao clássico. É como se a literatura fosse um grande pêndulo, que você vai para a emoção, você vem para a razão. Classicismo, romantismo, já que o romantismo é a emoção que se opõe ao clássico, o mundo fica nesse pêndulo. Razão, emoção, razão, emoção. O parnasianismo é a volta da razão, da coisa objetiva, da coisa mais visual, termos difíceis e por aí vai. Bom, basicamente isso. Aí, claro que você vai lembrar de muita coisa aí e vai aprofundar. Semelhanças, o que, que os três tinham de semelhante? A objetividade, a impessoalidade, tentar tirar o sujeito. Já que o romantismo era subjetivo, falava muito do indivíduo, do sujeito, do que estava dentro dele, sentimentos. Como é que eu faço para fugir do sentimento, do sentimentalismo, da idealização? Eu tento ser mais objetivo, eu tento ser impessoal. Compromisso com o real. Para eu sair desse ambiente de idealização, o romantismo era muito idealista, muito idealizador. Idealizava a mulher, a pátria, o índio e etc. Idealizava os heróis. Aqui não, aqui eu quero o real. Para eu ter compromisso com o real, para eu fugir do romantismo, eu tenho que ter compromisso com o real. O herói, geralmente problemático, e o burguês continua no jogo, porque o burguês ele agora é o grande, né, personagem. Personagens densos como um Bentinho, personagens fortes como Capitu. Valorizar o presente. Para eu valorizar o real, eu também tenho que valorizar o presente. Eu não posso ficar preso no passado histórico, em raízes como o romantismo. Eu tenho que me permitir no presente. E o descritivismo, né? Eu tenho que ser muito descritivo. E as obras ficavam até chatas,
de tanta descrição que tinha. E isso é a semelhança entre os três. Tanto no parnasianismo, quanto no naturalismo, quanto no parnasianismo, a gente tinha isso. E o amor, de certa forma, de forma conveniente, ele era criticado. Crítica ao excesso de sentimentalismo e etc. Para eu ser objetivo, para eu ser impessoal, eu tenho que ser assim. Então essas eram as características que eles tinham em comum. E aqui eu tenho o mapa completo, que depois, claro, eu posso passar para vocês. Aqui foi mais uma ideia, só para tentar realmente juntar tudo. Não dá para fazer, né? Falar de tudo isso aqui em 15 minutos, como eu fiz, mas só para ajudar você a lembrar e você ter por onde pegar e aprofundar tudo isso. Tá? Grande escritor do naturalismo, Aloysio Azevedo. Grande escritor do realismo, Machado de Assis. Grande escritor do parnasianismo, Olavo Bilac. E perguntas, claro, são bem-vindas.